Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a correção das atividades do dia 5 de junho de 2020, essa sexta-feira, né? Primeiramente, como sempre, iniciando com o cabeçalho no caderno, tá? Importante identificar, saber dizer qual é o nome da sua cidade, que dia é hoje, identificar o mês, o ano, o nome da sua escola, saber escrever o seu nome, o nome da sua professora, tá? Começando com português, então, fazer o alfabeto tanto em letra cursiva como em letra de forma, tá? É importante praticar. Nas atividades de português de hoje, eu tinha primeiramente essa atividade do livro Trilhas da Aprendizagem, tá? Aula 5, uso da letra R. Então, vamos lá para o livro Trilhas da Aprendizagem. É importante registrar, tá? A página do livro aí no seu caderninho, página 13 e 14, para você sempre saber aonde você parou. Então, vamos lá, aqui na página 13, tá? A gente vai continuar aí o nosso estudo com a letra R, tá? Então, olha só, atividade 3, Loteria do R. Baseado em suas descobertas, assinale a coluna do R ou a coluna do RR, indicando a opção correta para completar as palavras. Então, a gente tinha aqui duas listinhas de palavras, tá? E você tinha que descobrir se ela era escrita com R, um R só, tá? Ou RR. Como que a gente descobre isso, tá? Existem duas formas. Você tem que ler em voz alta cada palavrinha para você saber se é o R forte ou se é o R fraco. Se for o R fraco, sempre vai ser um R só, tá? Aquele som fraco. Agora, se eu quero um som forte, rá, um som forte de R, se a minha palavra, esse R, aparecer entre duas vogais e eu quiser um R forte, eu preciso usar RR. Se o som do R forte estiver depois de uma consoante, eu não preciso usar RR. Um R só basta. Então, eu só preciso usar o RR em uma situação. Qual é? Entre duas vogais, quando o som for de R forte, tá? Essa é a regrinha que vocês têm que guardar na cabecinha para saber quando usar o R ou RR. Você viu uma palavra e é um som de R forte entre duas vogais, você já sabe que é RR, dois R's, tá bom? Então, vamos ver as palavrinhas da lista. A primeira palavra é churrasco. Churrasco. RR, o R forte, tá? Como que eu sei que eu tenho que usar o RR? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho no churrasco o U e o A, que são vogais, tá? Então, o som de R forte está entre duas vogais. Aí eu sei que eu tenho que usar o RR. Carência. O carência tem um som de R fraco, tá? Entre duas vogais, então é um R só. Derreter, R forte, entre duas vogais, dois R's. Engarrafamento, R forte entre duas vogais, uso RR. Enrugado, aqui é aquele caso que eu falei que o R é forte, mas ele aparece depois de uma consoante, tá? O N, ele não é vogal, ele é consoante. Então, depois de uma consoante, eu não preciso usar dois R's. Aqui é enrugado, com R forte, depois de consoante, um R só. Farinha, R fraco, um R só. Garra, R forte, então entre duas vogais, dois R's. Enrubescer, R forte depois de consoante, um R só. Córrego, entre duas vogais, R forte, RR. Dinossauro, R fraco, um R só. Culinária, R fraco, um R só. Cratera, R fraco, um R só.
Enroscado. Um R só com som forte, porque vem depois de consoante. Vamos lá. Barulho, R fraco, um R só. Socorrer, entre duas vogais, R forte, eu uso dois R's. Garagem, R fraco. Sarampo, R fraco. Enredo, R forte depois de consoante, uso um R só. Barranco, R forte entre duas vogais, eu tenho que usar dois R's. Ponteiro, R fraco entre duas vogais, um R só. Ferramenta, entre duas vogais, R forte, então eu uso dois R's. Interrogatório, R forte entre duas vogais, uso RR. Enrascada, R forte depois de consoante, uso um R só. Arremesso, entre duas vogais, som de R forte, eu uso RR. Árido, R fraco, um R só. E enraizar, R forte, tá? Depois de uma vogal, depois de uma consoante, tá? Aqui no caso, eu nem precisaria pôr o R, né? Porque já tá o raizar aqui do lado, então é um R só mesmo, tá? Enraizar, não usa dois R's não, é um R só. Já tá com R aqui, você não precisa preencher. Continuando, jogo dos 7 erros. A gente tem aí um textinho sobre o relógio, tá? E ele espera que a gente encontre 7 erros nesse textinho, tá? Vamos ler ele, porque eu já circulei as palavrinhas erradas, tá? Você já pode ver aí as palavrinhas erradas. E eu vou ler elas para depois a gente corrigir essas palavrinhas. Vamos lá. O relógio. O relógio de Nasruddin estava sempre marcando a hora errada. Será que não dá para você tomar uma providência? Alguém perguntou. Tá errado aí, né? Qual? Bem, o relógio nunca está certo. Qualquer providência já será uma melhora. Nasruddin deu uma martelada no relógio. Ele parou. Você tem razão, disse. De fato, já dá para sentir uma melhora. Eu não quis dizer qualquer providência assim ao pé da letra. Como é que agora o relógio pode estar melhor do que antes? Bem, antes nunca estava certo. Agora, ao menos, está certo 2 vezes ao dia. Moral da história, é melhor estar certo algumas vezes do que nunca estar certo, tá? Então, vamos corrigir as palavrinhas erradas. A primeira palavra é errada. Como o R é forte entre duas vogais, eu preciso dobrar ele. Então, a palavra correta é errada com dois R's. Perguntou, tá? O R vem depois do E para ficar per, não é perguntou, é perguntou. Qualquer tem o R no final. Providência, o R é no meio do P e do O. Providência. Martelada, faltou o R. Agora, R fraco, não precisa de dois R's. E moral também, R fraco, não precisa de dois R's. Então, essas eram as palavrinhas que estavam erradas, ó. Se você contar, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas, de acordo com a atividade. Então, no livro, era essa atividade que era para fazer. Agora, no caderno, eu tinha colocado uma atividade complementar, tá? Também sobre o R aí para dar uma complementada no assunto. Tem o textinho, ó. Tem no rolo e no relógio, no repolho e na rolha. Aparece na raiz, mas não quis ficar na folha. Então, a primeira perguntinha é: quantas vezes aparece a letra R no texto? Eu circulei, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, a resposta, 7 vezes. Agora, complete o texto com as palavras que estão faltando. Era só repetir o mesmo texto com as palavrinhas do quadrinho aqui, tá? Tem no rolo e no relógio, no repolho e na rolha. Aparece na raiz, mas não quis ficar na folha.
Então, era só para completar. Vamos, então, para as atividades de matemática. Também no livro Trilhas da Aprendizagem, tá? Página 41 e 42, aula 5, o dinheiro como recurso. Então, vamos lá na frente, na página 41 e 42, tá? No mesmo livrinho. Aqui, ó. A aula 5 vem com essa atividade, tá? Tem um quadro que vocês tinham que preencher. A cédula é assim, seu valor é e quantas dessas cédulas são necessárias para obter R$50, tá? Então, a primeira que aparecia era a moedinha de R$1, tá? O valor é R$1. Quantas moedinhas de R$1 eu preciso para ter R$50? Eu vou precisar de 50 moedas, tá? A nota de R$2, tá? O valor dela é R$2. Para eu ter R$50, eu vou precisar de 25 cédulas, tá? 25 é metade de 50. 25 vezes 2 dá 50, então, tá? Essa nota aqui, ela vale R$5. Para eu ter 50, eu vou precisar de 10 cédulas, tá? 10 vezes 5 é igual a 50. Essa nota aqui vale R$10. Para você ter 50, você vai precisar de 10 notas ou 10 cédulas de R$10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 50. Tranquila essa atividade, né? A próxima, você tinha que trocar a sua nota de R$100 por notas dessas daqui, tá? Para dar R$100 que você está trocando para poder usar depois. Então, quantas cédulas de R$2 eu preciso para ter 100? 50 cédulas. Quantas notas de R$5 eu preciso para ter 100? 20 cédulas. Se você dividir 100 por 5, dá 20. Então, você precisa de 20 notas de R$5. Quantas notas de R$10 para dar 100? 10 notas, 10 cédulas. E quantas cédulas de R$20 para dar 100? 5 cédulas. 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100, tá? Então, essa tabelinha era para fazer desse jeito. Aqui nessa atividade 3, a gente tem essa tabelinha com objetos e valores, tá? E aí você tinha que escolher 3 objetos daqui, podia ser qualquer um, tá? Eu peguei esses como exemplo, mas não precisa ser igualzinho ao meu, você escolhe o que você quiser. E aí você preenchia o produto, o preço e qual seria a forma de pagamento, tá? Para estar podendo pagar esses valores. Eu escolhi o caderno, que custa R$4. Para eu comprar o caderno e pagar certinho, eu só preciso de 2 cédulas de R$2. 2 mais 2, 4. O giz de cera custa R$3. Para comprar ele, eu preciso de 3 moedas. Ou eu posso pegar uma moeda de R$1 e uma nota de 2 também, tá? Então, uma e uma ou 3 moedinhas de R$1. E o porta-caderno, que custa R$11, eu posso pegar uma nota de R$10 e uma moeda de R$1 para pagar, tá? Então, era isso que era para fazer. Você escolhia o objeto e escolhia a sua forma de pagamento, tá? De preferência que não precisasse de troco, tá bom? Então, essas eram as atividades do livro. Vamos para as atividades do caderno. Eu coloquei aí 5 questõezinhas, tá? Para a gente poder resolver no caderninho. Era só copiar a perguntinha e responder, tá? A primeira pergunta: quantas cédulas de R$10 você precisa para ter R$100? De 10 em 10 até eu chegar no 100, eu preciso de 10 cédulas ou 10 notas, tá? Quantas cédulas de R$1 são necessárias para formar R$20? A gente sabe que R$1 não tem mais a nota, não tem a cédula, mas tem a moeda, tá? Então, eu vou precisar de 20 moedas. 3. Qual o valor total está representado no quadro acima? Então, era para eu pegar esses dois valores e juntar. 10 cédulas de R$10 dá R$100. E mais as 20 moedas de R$1 dava certinho R$120, tá? São 10 cédulas de R$10 e 20 moedas de R$1, R$120, tá?
Quantas cédulas de R$ 5 necessita para juntar 50? Para eu ter 50, eu preciso de 10 notas de R$ 5. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 50, tá? Então, 10 cédulas de R$ 5. E aí ele perguntava o seguinte aqui, ó: se eu juntar a quantia do quadro acima para comprar um brinquedo que custa R$ 122,50, quanto terei de troco? Primeira coisa, vamos pegar todo o valor que a gente resolveu aí no probleminha. As 10 cédulas de R$ 10, as 20 moedas de R$ 1 e as 10 cédulas de R$ 5. Então, eu junto R$ 120 que eu tinha somado aqui, mais os 50 que eu tinha nesse probleminha. Dava um total de R$ 170. 120 mais 50, R$ 170, tá? E aí eu pego o valor do brinquedo e subtraio, eu faço uma continha de menos para eu saber quanto vai sobrar de troco. Então, eu cheguei lá para comprar o brinquedo com R$ 170 na mão. E aí eu vou pagar o brinquedo que custa R$ 122,50. Quanto que eu vou levar de troco? Quanto vai sobrar, tá? A continha de menos está montadinha aqui, ó. 0 tira 0, 0. 0 não dá para tirar 5, o que eu faço? Empresto da casinha do lado. Na casinha do lado, eu tenho um 0 também, então eu vou emprestar aqui da casinha do 7. Tiro um daqui, jogo para cá, fica 10. Vou emprestar de novo, sobra 9 aqui, e aqui fica 10. 10 tira 5, 5. Copia a vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula, sempre. 9 tira 2, 7. Aqui é um 6, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um 6zinho aqui, ó. Consigo, ó. Aqui sobrou 6, tá? Porque você emprestou um para o lado. Então, ó, 6 tira 2, 4. E 1 tira 1, sobra nada, 0. Então, deu um total de R$ 47,50, tá? É assim que você faria as continhas para resolver essa atividade. As atividades de hoje são essas. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo, tchau!